Olá, uma boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao JL2. Veja agora as principais notícias. Dia 23 de janeiro. Projeto que previa a reforma administrativa na Prefeitura de Belém é aprovado pela Câmara dos Vereadores. Protesto de professores da rede estadual interdita por mais de 3 horas a Avenida Augusto Montenegro, em Belém. Delegação da ONU em visita à capital conhece o porto que está sendo preparado para receber transatlânticos durante a COP30. E no esporte, o Águia avança para a segunda fase da Copa Verde, uma classificação conquistada nos pênaltis. Agora, aqui no JL2. A Câmara de Vereadores de Belém votou hoje a proposta de reforma administrativa da Prefeitura da capital. A medida prevê a criação de uma nova estrutura governamental, além da extinção da Fundação Escola Bosque. A proposta de emenda para alteração da lei orgânica do município de Belém foi votada pelos vereadores em caráter de urgência. No documento apresentado pela Prefeitura à Câmara de Vereadores, as mudanças são para que o prefeito possa fazer a extinção de órgãos da administração pública direta e ainda que o gestor municipal possa mudar a estruturação, organização e funcionamento da administração municipal a partir de decreto. A medida será adotada quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. De acordo com o vereador líder do governo na Câmara Municipal, as alterações são para viabilizar a reforma administrativa em Belém. A Prefeitura de Belém, visando a celeridade nesse processo de reorganização de toda a sua estrutura, pediu que a Câmara desse, através de decreto, a permissão para que fosse desenvolvido todos os projetos de reorganização das novas secretarias e das fusões que são necessárias fazer, em virtude da economicidade, como o próprio prefeito ontem ratificou na sua fala. Para a oposição, a medida deveria ser debatida dentro do órgão legislativo. Obviamente que cortes de gastos são necessários. Existem setores que precisam ser reajustados, reestudados. O dever dele de deixar transparente a Câmara Municipal de Belém para que a representação dos vereadores eleitos tenham conhecimento do que de fato ele quer fazer. A gente não pode autorizar ele a fazer o que a gente não sabe que ele vai fazer. Durante a plenária, um dos principais pontos debatidos foi a extinção da Escola Bosque enquanto fundação, passando a ser gerida pela SEMEC. Do lado de fora da Assembleia Legislativa do Estado, onde a sessão foi realizada, houve protestos. Depois de mais de 4 horas de sessão, as alterações na lei orgânica do município de Belém foram aprovadas. 28 vereadores votaram a favor, 6 votaram contra. As mudanças legislativas terão prazo de 120 dias. Isso vai ser por um prazo determinado. A LOMB terá essa alteração temporária e depois nós voltaremos a ter a mesma autonomia para trabalhar. E olha, um protesto realizado por professores da rede estadual de ensino interditou hoje, por mais de 3 horas, a Avenida Augusto Montenegro. Os professores apoiam a manifestação realizada nas contrários à nova lei do magistério, aprovada pelo governo no ano passado. Hoje cedo, agentes da Polícia Federal e oficiais de justiça estiveram na sede da Secretaria de Educação do Estado em Belém. Como orienta a lei, eles deveriam notificar os indígenas sobre a decisão da Justiça Federal que determina a desocupação de parte do prédio da SEDUC. Mas as lideranças presentes não aceitaram o documento. Pela decisão da Justiça, os cerca de 200 manifestantes teriam 12 horas a partir da notificação para desocupar parte do prédio. Mas os oficiais de justiça voltaram sem fazer a entrega do documento. A gente resolveu não receber porque todo mundo aqui é liderança. E não tinha nome no documento? Não tinha nome. Só falar de liderança, mas para quem liderança? Qual os nomes? Qual o CPF? Qual o RG?
Ao todo, são 9 dias de ocupação. Os indígenas que receberam apoio de quilombolas são contra a nova lei do magistério aprovada pela ALEPA no ano passado. A maior preocupação seriam mudanças no sistema modular de ensino. A manifestação também tem apoio de professores da rede estadual que se concentram em frente ao prédio da SEDUC. Hoje, um grupo fechou a Avenida Augusto Montenegro. Essa legislação revogou 5 legislações que eram vigentes para o magistério estadual. Ao meio-dia, a situação no trecho era esta. O trânsito no sentido Icoraci Centro teve de ser desviado. Homens da Polícia Militar acompanharam o protesto. A pista só foi liberada depois de mais de 3 horas, no início da tarde. E hoje à tarde ocorreu a primeira reunião do grupo de trabalho que foi criado para estabelecer as diretrizes da educação escolar indígena no Pará. Participaram do encontro integrantes do Ministério Público, da Defensoria Pública do Estado. O grupo de trabalho tem ainda líderes indígenas e representantes de diversas entidades e foi constituído para garantir a participação dos povos indígenas na elaboração do projeto de lei que regulamentará a Política Estadual de Educação Escolar Indígena. A proposta deve ser finalizada nas próximas 2 semanas e depois será encaminhada à Assembleia Legislativa do Pará no início do ano legislativo. Mostramos ontem, aqui no JR2, a decisão do Hospital Anita Gerosa de encerrar o convênio com a Prefeitura de Ananindeua para o atendimento de pacientes pelo Sistema Único de Saúde. O motivo seria o atraso no repasse de verbas públicas do município. Pelo Sistema Único de Saúde. O motivo seria o atraso no repasse de verbas públicas do município. Em nota, a Prefeitura de Ananindeua informou que, a partir do dia 27 de janeiro, segunda-feira que vem, a demanda antes destinada ao hospital será agora absorvida pelo Pronto-Socorro Municipal, que vai ter um serviço de obstetrícia 24 horas. Os demais procedimentos serão feitos nas 83 unidades de saúde do município. A Prefeitura lamentou ainda a decisão do encerramento e disse que destinou mais de 18 milhões de reais ao hospital nos últimos 2 anos, pagos mensalmente em parcelas de aproximadamente R$600 mil, não restando dívidas, de acordo com a Prefeitura de Ananindeua. E um homem foi preso em Ananindeua depois de fazer um empréstimo de quase R$400 mil usando documentos de outras pessoas. Quem tem mais informações sobre esse caso, sobre esse golpe aí, é a Poliane Guimarães. Poli, boa noite. Olá, João. Boa noite a você e a quem nos acompanha. Os mandados de busca e apreensão e também de prisão preventiva foram cumpridos contra Eli Cardoso Menezes, que foi indiciado pelos crimes de fraude eletrônica, uso de documentos falsos, falsidade ideológica e fraude processual. De acordo com as investigações da Polícia Civil e também de denúncia da madrasta do suspeito, Eli usou documentos falsos para fazer um empréstimo de cerca de R$400 mil no nome dela. O crime foi confirmado quando a Polícia Civil solicitou a geolocalização de onde foi feita a assinatura desse contrato online e constou o endereço da vítima e também do investigado. Durante o cumprimento dos mandados, foi apreendido o aparelho telefônico do investigado, que servirá para identificar outros possíveis envolvidos no recebimento da quantia do financiamento, além também de diversas identidades, certidões de nascimento, procurações, faturas de pagamento, entre outros documentos usados com diversos nomes. Eli Cardoso foi transferido para o sistema penitenciário e agora está à disposição da Justiça. Volto com você, João. Obrigado, Poli. Uma boa noite para você. E olha, 4 policiais militares foram presos hoje de manhã em Belém e em Ananindeua. Os PMs são suspeitos de envolvimento no desvio de uma carga de motos trazida de Manaus em janeiro do ano passado. A participação dos militares nesse esquema foi descoberta depois que a Delegacia de Furto e Roubos de Veículos rastreou uma das motos roubadas. Ela foi encontrada em frente à casa de um dos suspeitos em junho do ano passado. Os 4 policiais são investigados pelos crimes
de roubo e desvio de carga, concussão, que é o uso de cargo público em benefício próprio, e falsa identidade. O cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão foi acompanhado pela Corregedoria da Polícia Militar, que também está aí acompanhando esse caso. Os 4 policiais devem passar por uma audiência de custódia amanhã. A Polícia Civil do Amazonas prendeu em Manaus um integrante de uma facção criminosa suspeito de planejar atentados contra agentes de segurança aqui no Pará. Antônio Carlos Oliveira Rodrigues Filho, conhecido como Urso, estava foragido da Justiça paraense e responde a 6 processos por homicídio. De acordo com a polícia, um dos crimes teria sido um assassinato ocorrido em Ananindeua, na disputa por uma rota do tráfico de drogas no rio Maguari. No momento da prisão, o suspeito ainda tentou fugir, mas foi localizado nos fundos da casa onde morava. A data para a transferência do preso para o Pará ainda não foi definida. E a gente quer saber aqui sua opinião sobre as notícias do dia. É só pegar o seu celular, apontar aí para o QR Code e mandar a sua mensagem. Outra opção é usar o número do nosso WhatsApp, que está aí na tela para você. Aí é só mandar a mensagem, que logo mais ela pode ser lida aqui no JL2. E a seguir, a estrada de acesso à Ilha de Mosqueiro é interditada depois de uma fiação energizada ficar espalhada na pista após um acidente e os transtornos de um temporal que atingiu a região de Santarém. Agora, 7h19, aqui temos imagens ao vivo da Avenida Presidente Vargas. Volto já. A estrada que dá acesso ao distrito de Mosqueiro, em Belém, ficou interditada durante 2 horas hoje. O bloqueio esta tarde ocorreu depois que um caminhão transportando uma retroescavadeira atingiu a fiação elétrica. Com o impacto da batida, o poste de energia ficou inclinado e a fiação energizada caiu e ficou espalhada pela rodovia, a PA 391. Por sorte, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros esteve no local e disse que fez a desobstrução da estrada. A Equatorial Pará informou que equipes técnicas já estão no local, nesse trecho aí da PA em Mosqueiro, trabalhando para normalizar o fornecimento de energia. A chuva intensa provocou transtornos em Santarém. Casas ficaram alagadas e árvores caíram em 2 pontos da cidade. Um muro e um carro foram atingidos. Uma moradora do bairro Conquista registrou o momento em que a água da chuva invadiu a casa da família. O quintal e parte da residência ficaram tomados pela água. Durante a manhã, os sinais da enxurrada estavam por toda parte. Em outro ponto da cidade, no bairro Jardim Santarém, uma árvore de grande porte caiu sobre o muro de uma residência. O acidente assustou os moradores. Por sorte, ninguém ficou ferido. Já no bairro Fátima, outra queda de árvore causou preocupação. O tronco atingiu um carro estacionado após ser derrubado por um raio durante a forte chuva. E nesse período de chuva é muito importante que a população também fique atenta a árvores próximas de fiações, já que são grandes os riscos de descargas elétricas. As pessoas devem ficar atentas porque pode haver um prejuízo, tanto para a rede elétrica local como de sua própria residência. Então o que a gente orienta é acionar a Secretaria do Meio Ambiente, que é a SEMA, para verificar o estado da árvore, se está saudável ou não. Outros transtornos foram registrados em Santarém. Segundo a Defesa Civil, de ontem para hoje, caiu um volume de 98 milímetros de chuva no município. E uma forte chuva hoje à tarde também alagou diversas ruas do município de Ourém, que fica no nordeste do estado. O temporal durou mais ou menos umas 2 horas. Foi tempo suficiente para muitos moradores ficarem ilhados. No centro da cidade, teve gente que ficou nessa situação. Olha, o trecho aí, por exemplo, dessa via ficou interditado para impedir a passagem de veículos que provocam aquelas pequenas ondas, aquelas marolas, que levam água para dentro das casas. Nós pedimos um posicionamento da Prefeitura de Ourém sobre essa situação, sobre esses alagamentos. Estamos ainda esperando aqui um retorno. Você sabe como fazer o descarte de medicamentos vencidos? Há 8 anos existe uma lei que determina a instalação de pontos de coleta desses medicamentos nas farmácias da capital. Apesar dessa lei, muitos consumidores não sabem como fazer esse descarte. O que você faz com aquele medicamento vencido ou que não precisa mais usar?
Coloco na água para dissolver e jogo no vaso, descarto. Na pia do banheiro, essas coisas. O descarte a gente faz diretamente no bueiro, né, próximo no banheiro, ou às vezes no lixeiro da cozinha. É onde a gente sempre coloca, né? A falta de informação sobre o descarte correto desses produtos químicos gera impactos ambientais e de saúde pública, como explica esta farmacêutica. Você corre um grande risco de contaminar solo, contaminar água, né? E também um risco muito grave à saúde pública da nossa população. Uma vez que, quando você joga isso no lixo comum, você corre o risco de crianças, animais domésticos, por exemplo, fazerem uso desse medicamento e acabarem se intoxicando, o que pra gente é um problema de saúde. O que muita gente talvez não saiba é que, por lei, há 8 anos, todas as farmácias do município de Belém precisam disponibilizar recipientes como esses chamados de descartômetros. Os dispositivos seguem normas técnicas estabelecidas pela ABNT e precisam estar em locais de fácil acesso ao público. Aqui nesta farmácia, a medida foi adotada quando a lei entrou em vigor, em janeiro de 2017. Durante esse período, mais de 8 toneladas de medicamentos foram coletadas pelo grupo. Ele é um recipiente que tem 3 divisórias. Uma delas é o bulário, a caixinha, que ela pode ser reaproveitada para algum tipo de valores, né, financeiro. E os 2 outros são comprimidos, pílulas, óvulos, pomadas e líquidos. Para a dona Fátima, o descartômetro é uma ótima alternativa para preservar o meio ambiente. A gente vem aqui e coloca os comprimidos, os vidros, os cremes, o que for necessário. E eu acho que isso aí contribui para que realmente a gente possa ajudar, colaborar com a própria natureza. Embora a lei tenha sido um grande passo, ainda há desafios a serem superados. A fiscalização contínua e a conscientização da população são fundamentais para garantir o sucesso da lei. Pois é, né? Todo mundo tem que ajudar. E olha, daqui a pouquinho já é carnaval, a gente começa a ver as movimentações e o mais tradicional concurso de beleza e fantasia daqui do estado, da região norte do Brasil, já está nos preparativos. Rainha das Rainhas 2025. Vamos dar uma olhada aqui no calendário de apresentação das candidatas. A partir de 28 de janeiro, terça-feira que vem, tem a apresentação da candidata da Tuna Luso, depois Bancrévia e Paysandu. No dia 29, na quarta, às 7 horas da noite, vai ter a apresentação da candidata do Caçazum para clube CSSA Bragantino. E no dia 30, Assembleia Paraense, Clube de Engenharia, Clube do Remo, Guaraparque, Casota e Pinheirense. São 13 as participantes esse ano do concurso Rainha das Rainhas do Carnaval, que vai ser no dia 22 de fevereiro de 2025, na sede campestre da Assembleia Paraense, com transmissão ao vivo aqui pela TV Liberal e pelo G1. Você não pode perder. E a gente segue aqui com as principais notícias do dia. 13 reportagens feitas por jornalistas do Grupo Liberal foram vencedoras no Prêmio de Jornalismo do Tribunal de Contas do Estado. A matéria do G1 Pará, voltada ao Dia da Consciência Negra, venceu em primeiro lugar na categoria Web Jornalismo. O material foi assinado pelo jornalista Marcos Passos. O segundo lugar ficou com a reportagem de O Liberal, sobre iniciativas promovidas pelo TCE Pará para incentivar a participação cidadã no acompanhamento das ações da administração pública. Na categoria Telejornalismo, a reportagem do Liberal Comunidade, acervo do Tribunal de Contas do Estado do Pará, é fonte de conhecimento, ficou com o segundo lugar. A reportagem foi da jornalista Priscila Souza, com imagens do repórter cinematográfico Jorge Paixão. A cerimônia de premiação será realizada no dia 29 de janeiro, no auditório Ministro Elmiro Nogueira, em Belém. E parabéns aí a todos os nossos colegas e parceiros aqui do Grupo Liberal. Veja depois do intervalo, comitiva da ONU visita ao Porto, que vai receber transatlânticos durante a COP30 em Belém. E veja os detalhes da estreia do Águia na Copa Verde. A vitória ficou para os últimos minutos da partida. São 7 horas e 29 minutos. Aqui temos imagens ao vivo do Boulevard Castilhos França, ali a área do Ver o Peso. Volto já. Há 2 dias, à frente do cargo, o presidente da COP30 falou sobre a preparação de Belém para a conferência.
Desde o início da semana, uma delegação da ONU está em visita à capital. Hoje, a comitiva esteve no porto de Outeiro, que deve receber os transatlânticos. O porto definido para receber 2 transatlânticos com capacidade para cerca de 5.000 leitos entrou no cronograma de visitas a tempo da COP30 em novembro. Vamos ampliar o porto ali de Outeiro, que hoje é um porto para cargas. Então a gente vai transformar aquilo para poder receber os navios. Isso vai ser muito importante porque vai estar muito próximo daqui. Vai ter uma via exclusiva do navio até o local das negociações, da conferência. Em entrevista para o Jornal das 10 da Globo News, o presidente da COP30, André Corrêa do Lago, destacou que as obras em Belém vão muito além da preparação para a conferência. É óbvio que não é uma cidade projetada para ter uma grande conferência como essa. Então, estão sendo feitas obras muito importantes, né, que dá tudo ter uma grande conferência como essa. Então, estão sendo feitas obras muito importantes, né, que está tudo sendo coordenado pela Casa Civil, obras de infraestrutura muito importantes que vão ter um impacto muito positivo para a população, porque Belém tem várias coisas que precisavam ser feitas e que estão sendo agora feitas com esse esforço muito grande do governo federal, do governo estadual e da prefeitura. Belém deve receber cerca de 50.000 pessoas durante a COP. Isso movimentou o mercado de hospedagem, mas a oferta limitada de leitos provocou uma disparada de preços. Em uma plataforma online, os valores dos imóveis disponíveis para locação durante a conferência variam entre R$30 mil e R$145 mil. Alguns casos, como em um condomínio de luxo, passam de R$2 milhões. Há uma certa instabilidade e até por desconhecimento das pessoas que estão fazendo esse tipo de oferta, colocando preços, inclusive, o valor de locação, o valor do próprio apartamento, né, o valor de compra de um apartamento. Então, acho que isso é temporário. A lei da oferta e da procura vai funcionar e mais adiante a gente vai ver uma certa instabilidade em relação aos preços. Marcele, ativista do Rio de Janeiro, planeja vir para a conferência com um grupo de 10 pessoas, mas ainda não encontrou uma opção viável. A intenção, sendo uma COP no Brasil, era de poder levar talvez ainda mais pessoas, né, já que é a COP no nosso país. Mas uma casa que fique ali pela região central, ela está central em relação a onde vai acontecer a conferência. Nós achamos casas até com preços com diárias beirando 800 mil ou 1 milhão. Isso precisa ser regulado de alguma forma para que o Brasil não fique de fora da COP no Brasil. É importante mesmo, né? Agora vamos falar de esporte. O Águia avançou para a segunda fase da Copa Verde, mas essa classificação só veio ali, no finalzinho, nos pênaltis. O Águia recebeu o Independência do Acre pela primeira fase da Copa Verde em jogo único no Zinho Oliveira. Logo aos 12 minutos, no cruzamento de Bruno Limão na área, Jonathan Bastos dominou e bateu no cantinho direito. Águia 1-0. Ainda no primeiro tempo, o Independência empatou. Eduardo, sozinho na entrada da área, chutou sem chances para Axel. No segundo tempo, o azulão pressionou em busca do gol da vitória. Mas parecia que o dia era do goleiro Tião. A pressão do Águia seguiu até o final, mas o empate persistiu. Decisão nos pênaltis. Germano abriu a série para o Águia e marcou. Na sequência, B cobrou para o Independência, mas Axel Lopes defendeu. Bruno Limão foi para a cobrança e ampliou para o Águia. Nicolas Rubens diminuiu para o time acreano. Jonathan Bastos manteve a vantagem do azulão com o terceiro gol. Axel Lopes brilhou novamente na cobrança do paraense Acará. Elvis teve a chance de garantir a vaga, mas Tião defendeu para os acreanos. Marquinhos marcou o segundo gol, mantendo as esperanças do Independência. Só que Murilo Gabriel foi para a última cobrança e garantiu a classificação do Águia para a próxima fase da Copa Verde. Estive bem tranquilo durante
durante o jogo também. E quando foi para as penalidades ali, eu senti que tinha alguma coisa diferente para nós, sabe? É loteria, é treinamento também, né? As estratégias, elas funcionaram, incluindo a decisão por pênaltis, entendeu? Os 3 melhores batedores nossos fizeram os gols, então a gente assumiu uma condição de vantagem nos pênaltis e felizmente funcionou. Na próxima fase da Copa Verde, o Águia encara o time do Manaus, no Amazonas. Vai ser no dia 5 de fevereiro. E agora uma notícia para uma turma que deve estar nervosa a essa altura do campeonato. Amanhã sai o listão de uma das maiores universidades da região norte do Brasil. Olha aqui, a Universidade Federal do Pará anuncia o listão de aprovados no vestibular 2025. Vai ser nesta sexta-feira. Aqui, olha só, tem o horário em que vai ser possível acessar o listão online a partir das 9h45 da manhã. Inclusive, aqui na reportagem do G1 Pará, em vermelho, está o link onde vai estar disponível o listão aí, né, para que as pessoas possam ler e depois comemorar. A gente sabe que a UFPA é a maior universidade pública da Amazônia. E aí você também fica se perguntando, né, poxa, mas as pessoas vão acessar ali na internet e a nossa celebração, ouvindo a música do Pinduca pelo rádio? Não se preocupe, o listão também vai ser entregue às rádios que estiverem lá com suas equipes na UFPA. E aí depois vai ser feita aquela transmissão que já é tradicional para a festa tomar as ruas de Belém. Boa sorte aí para todo mundo que está nessa disputa. Hoje o município de Paragominas completa 60 anos. A cidade paraense une as culturas de Goiás e Minas e é cheia de histórias e de vivências. O tempo passou, mas as lembranças estão presentes e ainda trazem muitas alegrias ao seu Raimundo. Em julho de 1962, seu Raimundo veio de São Miguel do Guamá para o município, com outros 4 irmãos. Desde então, não quiseram mais voltar. É uma alegria muito grande eu ver Paragominas do jeito que é, uma cidade boa de se viver, uma cidade alegre. Então eu me sinto feliz morando aqui na colônia, mas tenho minha cidade e as proximidades daqui. A colonização do município foi antes da construção da rodovia Belém-Brasília, no final da década de 50. Mas a emancipação política de Paragominas ocorreu no dia 23 de janeiro de 1965. O nome peculiar surgiu porque o município foi fundado no Pará, por donos de terras goianos e pelo arquiteto Célio Rezende Miranda, de Minas Gerais. Com a junção dos 3 estados, o resultado foi Paragominas. Paragominas é uma cidade de futuro, com maioridade, com outras mentalidades, com um aspecto político, econômico robusto e com uma população lindíssima, uma população guerreira. Segundo o IBGE, aqui vivem cerca de 115 mil habitantes. No passado, Paragominas foi um dos municípios que mais devastaram o meio ambiente por causa da extração ilegal de madeira, momento que causou um impacto negativo na cidade. Mas o município saiu da lista do desmatamento, avançou com políticas públicas e hoje é considerado destaque na expansão das áreas do comércio, agricultura, pecuária e indústria. Seu José Antunes é comerciante. Chegou aqui há 40 anos. Paragominas que não era quase nada, mas evoluiu muito. Hoje Paragominas é conhecido mundialmente, né, mesmo? Sim. E motivo de muito orgulho para nós. Para os moradores de Paragominas, parabéns e para todo mundo, boa noite. Até amanhã.